Então, pessoal, é um prazer ter vocês aqui hoje. Quero desejar aí um bom dia. Fico muito feliz. Sábado de manhã, vocês aqui com a gente. Eu espero que esse momento seja um momento que realmente faça algum sentido para vocês. É um momento que quero frisar que é um momento de trocas. Então, traga a experiência de vocês também. Vamos fazer esse momento ser compartilhado, as dúvidas, as angústias. Nós, enquanto psicanalistas, enquanto psicólogos, temos muito pouco espaço para a gente falar sobre as nossas angústias em ser esse profissional. Então, que esse espaço sirva para a gente poder construir um novo olhar, mas também que sirva para a gente compartilhar as nossas dores em ser psicólogo e ser psicanalista também, para que a gente possa pensar em saídas, né, em manejo clínico mesmo, para que isso possa dar algum movimento na clínica de vocês e para quem está iniciando a clínica também, para que sirva de suporte nessa caminhada, tá? Então, assim, participem, levantem a mãozinha, perguntem, peço que deixem também o áudio desligado, né, que só abra quando for fazer os questionamentos, que são bem importantes. Então, vamos lá, vocês todos estão me ouvindo bem? Eu vou colocar meu fone só para garantir que fique melhor aí o meu áudio. Melhorou? Então vamos lá. Então, me apresentando, meu nome é Fernanda Rocha, sou graduada em psicologia faz 10 anos, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e sou pós-graduada também em teoria psicanalítica. Eu trabalho enquanto psicóloga, sou psicóloga e psicanalista. Na verdade, eu utilizo essa nomenclatura de psicóloga porque entendo que muita gente, as pessoas leigas, não entendem o que é um psicanalista. Então, acho que é bom, em certa medida, se a gente falar para alguém assim, eu percebo que quando a gente fala assim, fazer análise, a pessoa acha que é autoanálise, é ela refletir. Então, a gente tem que sempre pensar que o leigo, ele não tem a mesma clareza que a gente tem. E por isso que é importante, às vezes, a gente usar essas duas, ao meu ver, tá? Usar essas duas nomenclaturas para que fique um pouco mais claro para a pessoa o que é um psicanalista, atrelar um pouco o psicanalista ao psicólogo, justamente para que ele entenda mais ou menos aonde que ele está buscando um início de tratamento. Hoje eu atuo 100% com a clínica online, já tive espaço físico, já subloquei, hoje eu estou no 100% online. Foi uma caminhada que foi uma novidade para mim, inclusive depois eu vou falar um pouco sobre isso, porque a clínica, ela instiga a gente a estar mudando constantemente. Quando a gente sai da graduação, a gente acha que vai ser um caminho linear, reto. E a clínica, ela coloca a gente em vários momentos, né? Tira o nosso chão em vários momentos, faz a gente se reinventar em vários momentos, e não é porque você tem, às vezes, 10, 15 anos de clínica, 30 anos, que vai ser diferente. A gente acredita que vai ser melhor no futuro, mas não, gente. A coisa é assim mesmo, tá? Bem bagunçada no sentido de não é uma coisa reta. Sempre a gente tem que estar repensando a clínica, se adaptando à realidade, e para mim a clínica online foi assim a melhor coisa que aconteceu para mim no sentido da liberdade que ela me dá, da questão do custo que a gente tem que pagar a sublocação de sala também. Hoje não tem esse custo com a sublocação, então é um ganho a mais que a gente acaba tendo, e ela me dá uma disponibilidade de atender aonde eu estiver. Se eu quiser pegar o computador e ir para uma praia, para um outro lugar, enfim, qualquer coisa que eu precise, ela me dá essa disponibilidade também de eu atender da onde eu estou. Eu pensei muito nisso, para mim foi uma estratégia muito interessante ter que ir para o online, porque eu pensava assim, se amanhã ou depois eu decido mudar de cidade, eu vou ter que começar minha clínica do zero. Se eu tiver com a clínica online, eu não preciso começar do zero. Vocês percebem? E agora, com esse novo movimento do online, da pós-pandemia, muita gente migrou para o online e muita gente tem procurado, inclusive de outros países, né, a análise online, a terapia online. Então, é uma possibilidade que vale muito a pena vocês pensarem. Tá? Cada vez mais eu acredito que no futuro a gente vai ter menos espaço físico e mais esse espaço tecnológico que funciona da mesma forma. Não há diferença nenhuma.
né, para o paciente, às vezes ele se sente até mais confortável, né, na sua própria casa. E assim, ó, às vezes, em casa eu não consigo atender porque tem gente, vai para o carro, vai para a praça. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito, né? Ela encontra um lugar para que ela possa falar sobre aquilo. Também atuo como supervisora clínica. Já apliquei muito teste psicológico, por quê? Vocês podem ver ali que a minha pós é em RH, então por muito tempo eu me formei e continuei no RH por muitos anos, porque escutava que a clínica ela não dava dinheiro, que ficar na clínica era muito difícil. A gente escuta muita coisa na graduação de psicologia que a clínica não é um bom caminho, que a gente passa fome, né? Então, assim, eu não saí com uma percepção positiva sobre o que é clinicar. Eu pensei, não, vou ficar no RH, RH eu sei que ganha melhor, então vou me manter aqui, até que surgiu a oportunidade de eu ir para a clínica e me surpreendi. Como eu falei, a clínica ela não é fácil, ela tem uma caminhada, a gente tem que se reinventar, mas é possível, né? E é bem curioso que esses professores que falavam na graduação de que clínica passa fome, todos eles estavam na clínica. Curioso, né? Todos eles clinicavam, né? Mas passa fome. Então é interessante que a gente comece a questionar também esse grande outro que vem falando para a gente essas questões, que a gente comece a questionar um pouco essa visão dessas pessoas que a gente elege enquanto grande outro, né? E trabalho também com a transmissão da psicanálise com grupos de estudos também, tá? Então, o primeiro passo é você ter clareza sobre por onde você vai começar, o que que você quer, né? Quando você sai da faculdade, às vezes você não tem essa clareza se você quer clínica ou os medos e as angústias, aquilo que você escutou do outro ainda interfere muito nas suas decisões. É importante que você saiba o que você quer e que você vá dando passos de autorização para que isso possa acontecer também, né? Como eu falei, eu saí do RH e fui para a clínica. E foi um caminho para mim, né? E eu acho que o primeiro passo que a gente tem que ter, e esse processo do que você quer, ele tem que ser algo também construído na sua própria análise, na sua própria terapia. Porque a gente não tem clareza realmente do que a gente quer. Por isso que é importante a gente fazer análise, fazer terapia, para que a gente possa ir construindo o que é que faz mais sentido para a gente. Para onde aponta o nosso desejo, para que a gente possa ir caminhando de fato, né? E a partir desse momento que você fala, não, eu quero realmente clínica, eu acho que a gente tem que usar. Uma coisa que eu senti muita falta quando eu comecei na clínica é que a gente não é preparado para ir para a clínica. A gente não sabe lidar com dinheiro, com processos administrativos, a gente não sabe, a gente não tem. Eu acho que deveria ter. Disciplinas de marketing para profissionais da psicologia, processos administrativos, saber lidar com o dinheiro. Ninguém fala disso na própria graduação. Então, assim, é importante que a gente também se aproprie desse espaço para poder falar. Eu quero hoje aproveitar esse espaço para poder falar isso, sabe? O primeiro passo que, quando eu saí do RH, eu era conhecida como a psicóloga de RH aqui na minha região. Então, o que que eu fiz? Eu utilizei esses contatos que eu tinha dentro de organizações e fui propor palestras gratuitas dentro de organizações para falar sobre vários assuntos, ansiedade, depressão, enfim, vários assuntos aleatórios naquele momento. Eu ainda estava construindo a minha caminhada em psicanálise, então eu utilizei o que eu tinha de conhecimento e eu digo para vocês, o que vocês têm de conhecimento, usem a favor de vocês. Eu fui secretária. Isso vai te servir também para a clínica, porque você também vai ter que você vai receber uma mensagem do paciente, você vai saber como lidar naquele momento, você vai ter que fazer arte para o Instagram para produzir material, vai ter que ter noções básicas de marketing também, porque hoje um dos principais canais que a gente tem para conseguir paciente é o Instagram, é o Google. E, gente, eu uso até o LinkedIn, tá? Uso o LinkedIn, uso o Face, todos os canais possíveis de abertura. É importante que você se autorize a colocar materiais, a poder produzir alguma coisa. A gente não pode, na nossa profissão, fazer o marketing direto, mas a gente pode fazer indireto, através dessas publicações, através de um vídeo, de algo que você pensa, daquilo que você leu, de uma frase, de um texto importante que você quer falar sobre aquilo. Importante que esses passos sejam colocados, mas que você também respeite o seu caminhar, o seu processo de autorização,
nesse sentido também. Então, assim, o Instagram é um canal riquíssimo, ali foi meu pontapé. E outra coisa também que é super importante, a gente participar de vários grupos de estudos também, para a gente fazer laço com os nossos pares, né? Quanto mais a gente puder transitar nesses grupos de estudos, além da teoria, que vai ficando, porque a psicanálise em si é uma teoria extremamente difícil, né? Lacan tem uma escrita muito complexa e às vezes você não entende, você lê, mas você se junta com um grupo de estudos e aquilo vai começando a ter uma clareza maior. Então, é um caminhar que é importante também que a gente construa em grupos. Eu escutei muito de que o psicólogo, o psicanalista, ele é muito solitário na sua profissão, mas não precisa ser. A gente tem grupos aí que a gente pode transitar para que a gente possa compartilhar conhecimentos, angústias, pensar em direção de tratamento. É a gente que se fecha demais nesse universo tão pequeno. Mas é possível a gente se abrir para poder pensar em novos laços, porque também esse outro que te conhece vai confiar no teu trabalho, pode te indicar, você indicar ele. E é realmente muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de transitar em vários grupos de estudos também, tá? E eu acho que essa questão, né, de como que você quer produzir o seu nome, você não é conhecido, né? Nem todo mundo é conhecido, mas como é que eu vou fazer o meu nome, então? Qual é a imagem que eu quero passar? No Instagram, naquilo que eu produzo, isso tem que ter muito a ver com você também, né? O que que é que você acredita? Então, fazer o nome também é uma coisa que precisa de tempo e de muito investimento para você poder produzir materiais, fazer vídeos, transitar em lugares. Isso leva um tempo, mas quanto mais constância você tiver nesses canais, mais fácil vai ser de você ser lembrado pelas pessoas também. Tá? Eu acho que isso é muito importante, você pensar qual a imagem que você quer passar, como que você vai produzir o seu nome, seja através de palestras. Hoje eu já não faço mais palestras gratuitas, todas são pagas. Então, assim, foi um investimento meu inicial fazer gratuita. Então, hoje eu já consigo cobrar. Então, tem possibilidades. A gente tem que se colocar a trabalho de pensar o que que faz ou não sentido pra gente, tá? Se alguém quiser fazer pergunta, gente, é o momento, viu? Perguntem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então seguimos. Outra coisa que também é importante pensar, né? Qual é o espaço de atuação que você vai querer? Você vai ter um coworking onde você vai contar com um apoio, vai ter sublocação de clínicas por hora. Geralmente aqui na minha região, que é Joinville, Santa Catarina, a sublocação de sala está em torno de 30 a 50 reais. Então, dependendo do valor que você cobra do teu paciente, acaba nem sendo viável, né, a sublocação de clínicas. Por isso que eu digo que o online é super interessante vocês se apropriarem dessa possibilidade ter o espaço próprio, eu vou sublocar, vou ter um sócio, não, vou ser sozinho, vou fazer esse investimento de montar uma clínica, tudo depende do que é que faz sentido ou não para vocês. Tá? É como eu falei para vocês, eu passei por várias coisas, desde a sublocação, que foi meu pontapé inicial, depois montei meu espaço próprio, e aí veio a pandemia, surgiu essa possibilidade do online, e fui indo, fui caminhando e fui percebendo que realmente a clínica online é muito interessante. Pode falar, Gi. É que tu tocou num ponto que eu acho que talvez a gente possa explorar um pouquinho mais, não sei se talvez mais para frente você vai falar disso, mas é a questão do valor, né? Eu acho que principalmente para quem está começando, isso é bem complicado, assim, saber que valor cobrar, porque às vezes a gente fica na dúvida, assim, estou cobrando muito caro, ou também estou cobrando muito barato, mas aí tem medo de colocar um valor mais alto porque não sabe se o paciente vai dar conta de pagar, né? Então fica muito essa questão, assim, de como fazer essa questão do pagamento. Uhum. Super importante isso, sabe? Eu acho que uma boa estratégia, né? Eu já tentei várias coisas, passar valor já inicial e falar que pode ser negociado. Eu já tentei, me diga quanto é que você consegue investir, qual é o valor mais caro que você pode pagar, porque a gente sabe que o valor, o dinheiro
tem que ser trabalhado, é um material riquíssimo, né? Ele é um material tanto de trocas, quanto de conteúdo, quanto de produção, quanto de resistência, quanto de falta. O dinheiro na psicanálise, ele tem uma simbologia, um significante que é muito importante. E isso também passa pela gente quando a gente determina o nosso valor. Então, assim, eu acho que uma estratégia bacana para a gente fazer quando alguém manda uma mensagem para a gente é a gente falar assim: olha, vamos conversar 10 minutinhos, já deixa bem claro. Vamos conversar 10 minutinhos só para eu entender o que é que você está procurando. Nessa conversa de 10 minutos, você vai mais ou menos guiando, você vai entender qual que é a profissão da pessoa, tenta ir por esse caminho, porque mais ou menos você vai entender o quanto é que ela pode pagar. E aí você tendo uma noção, a pessoa trabalha numa área de produção. Ah, não, essa pessoa é um advogado. Então, eu já sei mais ou menos qual é a possibilidade dela pagar. E aí você joga para a pessoa, qual é o valor que você pensou em investir na sua análise, ou o quanto caro você consegue pagar. Porque isso também é importante, tem que ser caro para a pessoa, o valor, né? Para que ela produza, para que isso não seja uma resistência ou um gozo, né? Então é importante que ela diga quanto que ela pode, qual é o valor mais caro que ela poderia pagar. E aí ela vai dizer, eu consigo pagar R$ 50. É possível para você receber, escutar por R$ 50? Eu acho que a gente tem que ter clareza qual é a nossa faixa de valores. Eu trabalho com valores negociáveis de 150 a 250, mais ou menos. É a minha faixa. Se alguém chegar para mim e falar, Fernanda, eu tenho 100, não consigo ouvir por 100. Não é justo comigo. Eu penso isso, não é justo comigo, com o meu trabalho, com o meu percurso, com o meu estudo, com a minha supervisão, com a minha análise, tudo é que eu invisto. Então, para mim, eu não consigo. Eu posso te indicar uma outra pessoa, sabe? Porque a pessoa vem para barganhar em muitos momentos, né? Vem para manter o sintoma através do dinheiro também. Então, a gente tem que ter clareza quanto é o meu mínimo aceitável. Meu mínimo é 100. Então tá, então é de 100 a quanto, mais ou menos, né? O ideal é que não tenha limites, né? Que a gente possa receber, inclusive em euro. Seria ideal, né? Mas que a gente mais ou menos tenha uma média do que é possível pagar. Então é importante que a gente tenha essa clareza. Faz sentido isso, Gi, para ti? Sim, sim, faz muito sentido para mim, né? Mas eu acho que essa questão do dinheiro, às vezes, ela se impõe para a gente, né? Não só para o paciente, mas para a gente também é uma questão que faz muita questão para a gente enquanto profissional, né? E eu tenho a ideia de como a minha analista fez comigo, né? Mas muitas vezes a gente não tem essa noção na hora, talvez a gente às vezes não se sinta, eu acho que para mim, né, falando do meu caso, a gente às vezes fica naquela dúvida, né? É claro, porque a gente investe muito em conhecimento, né? A gente investe em muita coisa, é curso, é grupo de estudo, é supervisão, é muita coisa que a gente investe. E às vezes a gente não consegue passar isso para o valor que a gente vai cobrar do paciente, né? Mas faz todo sentido o que tu disse, sim. Muito obrigada. Imagina. Isso é muito importante, porque essa questão do dinheiro, ele tem que entrar na sua análise. Você tem que falar disso em análise, do seu valor, que aí sim tem esse duplo sentido, do seu valor enquanto profissional e o seu valor do dinheiro também. Porque, como eu falei, o significante é até curioso, depois até ia entrar nesse assunto, mas adianto um pouco. Se a gente for ver a cifra do dinheiro, é o sujeito dividido, que é o sujeito da psicanálise, né? E essa divisão que tem, essa barra que tem, ele também implica no dinheiro. Então, é um jeito do sujeito ser barrado, sair do gozo. Agora, se eu aceito R$ 50, talvez eu esteja ali numa parceria sintomática com o meu paciente. Aí eu aceito gozar junto com ele, sabe? Então, é importantíssimo a gente pensar nisso. Nai? A gente também acaba tendo uma certa ideia de que o valor que a gente passa é mais o nosso valor enquanto profissional, e a ideia daquilo que o paciente paga não é essa. A pessoa ela está ali investindo o dinheiro dela, é no sintoma dela. E aí a gente fica com receio de estar cobrando um pouco mais ou alguma coisa assim. Mas uma coisa interessante é a gente também poder deixar o tempo de cada coisa. Quando eu estava iniciando, eu trocava por macarrão, por costura, fazia escambo, até chegar um ponto onde isso não estava mais fazendo sentido.
Quando isso perdeu sentido, foi onde eu consegui colocar mais dinheiro. E aí eu fui falando disso muito em supervisão clínica, análise, mas é aquela coisa, assim, de precisa primeiro passar por algumas etapas que acaba acontecendo durante a clínica, para depois a gente pensar o que que é isso que a gente está fazendo, porque tem todo um entendimento de que a gente faz caridade e que a gente fica ali escutando. E como assim você vai cobrar R$ 200 só para você ficar aí sentadinha escutando? Dá uma trabalheira do caramba só ficar escutando. Exatamente. A gente sai achando que a gente é muito pouca coisa, né? Com o nosso narcisismo ali, porque o narcisismo não é só aquele que se acha grande coisa, é aquele que se acha uma merda também, né? Ele transita na merda também, né? Eu sou um caminhão de merda, então eu também tenho que cobrar pouco. E não, gente, a gente não tem, a gente tem uma caminhada, eu acho que é importante que a gente saiba que a gente está caminhando, mas eu acho que o que faz também a gente poder cobrar um valor justo e coerente com o nosso trabalho, além, né, de fazer análise, é você saber que, poxa, é um cálculo simples que a gente tem que fazer. Quanto você gasta por mês em supervisão, em análise, em grupos de estudos, em livros, sabe, em tempo? A gente tem que calcular, a gente deixa de fazer esse processo administrativo, porque a gente não foi ensinado na graduação e às vezes porque a gente acaba não se atendo à importância disso. Você tem que calcular quanto é o meu custo, né, para poder me manter. Ah, mas eu estou, Fernanda, agora eu atendo online, eu não tenho custo de sala. Sim, mas você paga o teu apartamento, você paga luz, água, internet, isso tem que entrar no teu cálculo de custos para você saber quanto que você vai cobrar. Eu também cobrava coisas absurdas no início, gente, cobrava 50, R$ 60, sabe? Depois fui aumentando aos poucos, e eu concordo com a Nayara, a gente vai se autorizando nesse processo de poder cobrar, né? Vou passar a voz para Tamires. E essa coisa da escuta, a gente fala assim, só escutar, como se fosse pouca coisa, né? Só escutar. E além de todo o trabalho que está invisível por trás da escuta ainda, né? Que não é só escutar, né? E essa coisa que a gente está falando do início e tudo, né? O início é muito difícil porque é isso que você falou, a gente precisa fazer o nosso nome primeiro, a gente precisa se fazer conhecido para que as pessoas confiem no nosso trabalho e queiram o nosso trabalho, primeira coisa. E aí, como que alguém vai querer pagar R$ 200 na minha sessão se ela não sabe como que funciona o meu trabalho, quem eu sou, se ela não foi indicada por alguém, né? É muito difícil, provavelmente. Então, no meu início, assim como a Nayara, né? Eu, logo quando eu formei na faculdade, eu cobrava R$ 25 na sessão, um projeto social. E eu trabalhava de 8 da manhã a 8 da noite para ganhar R$ 250 o dia. Eu chegava em casa, eu falava com meu marido assim, não pergunta meu nome. Eu tomava banho e dormia, porque eu não aguentava mais, assim, eu já estava extremamente esgotada. E aí até que chegou um ponto, eu falei, isso não é para mim. Não aguento mais. Entrei numa empresa para trabalhar no RH e falei, vou fazer isso porque é muito melhor, muito mais fácil. A ilusão do neurótico, né? A fantasia ali de que é mais fácil. E aí eu fui ficar para trabalhar no RH da empresa e tal. Eu fiquei 8 meses e falei, gente, eu não aguento, isso aqui não é para mim. Eu gosto de fazer clínica, eu não gosto de trabalhar com isso aqui, eu não gosto de fazer isso aqui. E aí volto com o arrependido e volta tudo do zero de novo para tentar trabalhar com a clínica. E aí foi onde eu comecei a tentar me construir na rede social. E aí até eu realmente fazer o meu nome, construir, é, é isso que você falou. O que que você topa fazer para construir? E assim, as contas chegam, não tem como. Você precisa ter um jeito de pagar suas contas. Então, naquele momento, era possível para mim topar R$ 50 a sessão. E já era muito mais do que 25 antes que eu atendia. Então, eu atendia R$ 50 a sessão. E foi assim, lógico que eu... E aí, o que que eu pensei? Eu não vou lotar a minha agenda, porque quando chegar os pacientes de preço justo, que eu acho que é justo para mim, eu vou ter horário para colocar isso. Só que uma coisa que eu ficava muito insatisfeita era que esse valor de 50 só servia para eu pagar meus boletos, não servia para investir em mim enquanto profissional, na supervisão, na análise.
E aí eu acho que isso também nos deixa frustrados enquanto profissional, porque você tem que escolher uma coisa ou outra. E aí as coisas foram indo, vai caminhando, e estar nesses espaços, como você falou, principalmente de grupos de estudo, me possibilitou fazer o meu nome. E aí, hoje, a maioria dos pacientes que eu recebo é de indicação de colegas. Tipo, geralmente, assim, familiares. Tipo assim, não posso atender, mas vai lá na fulana que eu conheço ela, eu faço um grupo de estudo, eu gosto dela, vai lá, faz com ela que ela é boa. E aí a pessoa vem fazer comigo. Então, hoje, eu cobro R$ 180 na minha sessão. Mas eu tenho 3 anos de graduado, vou fazer 4 agora. Então, assim, foi um percurso até chegar aqui. Então não é fácil, a gente precisa sustentar. Eu iniciei esse ano com o objetivo de sobreviver da clínica, porque antes eu não vivia da clínica. Eu precisava ter uma outra coisa. E esse ano eu encerrei o ano conseguindo viver com esse objetivo. E é isso que você falou, não é uma coisa estável. Vai ter mês que você vai tirar um mês, você vai ficar, nossa, não acredito que eu fiz isso tudo. E vai ter mês que você fala, meu Deus, como é que eu vou fazer esse mês para sustentar tudo? Porque essa coisa que é instável, é angustiante mesmo. Mas, assim, é o que eu gosto de fazer. É aquilo, eu posso ir para uma empresa e saber que eu vou ganhar todo mês 5 mil. Mas não é o que vai me fazer feliz, não é o que move o meu desejo. Então é isso que a gente fala, o que que dá pra gente aceitar para chegar nesse lugar que a gente quer chegar, né? Sim, obrigada por compartilhar. Eu acho que isso é muito importante se ver se saiu de um valor de 250 por dia para hoje cobrar 180 a hora. Olha que bacana isso. E assim, ó, se a gente atende 10, 12, 15 pacientes por dia, será que você está ouvindo? Porque a gente tem uma crença de que psicólogo bom tem agenda cheia. Ou será que seria atuar enquanto psicanalista do gozo, ter uma clínica do gozo? Porque uma clínica onde você atenda 10 pacientes, 15 pacientes por dia, que horário você vai ter para estudar, para ter vida social, familiar, para descansar? Esses dias eu vi um post no Instagram que eu achei muito curioso, assim, era um meme, né, que dizia assim, atendi 15 pacientes por dia, saí direto e fui, e passei mal e não sei o quê. E aí vários psicanalistas, psicólogos falando, nossa, às vezes quando eu atendo 10, 15 pacientes por dia, eu vou direto para o hospital tomar remédio na veia. Eu chego em casa e não quero falar com ninguém. Então, assim, será que a gente está atuando de uma forma ética, inclusive, com a nossa profissão e com a gente também? Porque, assim, a gente cuida de saúde mental, a gente está falando de saúde mental, mas será que a gente está olhando para os nossos limites também enquanto profissional? Porque com 15 pacientes por dia, com 10 pacientes por dia, você não vai ter cabeça para estudar, ainda mais Lacan, gente. Lacan exige muito, então assim, é importante que a gente tenha tempo para estudar, que a gente tenha tempo para descansar, que a gente tenha tempo para produzir material. Gente, dá um trabalho produzir material para o Instagram. Olha, me bato horrores com artes, a Nayara, que é minha amiga pessoal, eu fico, Nay, me ajuda aqui com material. Porque assim, a gente tem que realmente se dedicar e se debruçar. Então, eu acredito que a gente tem que ter clareza de qual é o nosso limite. Quantos pacientes por dia você acha que você consegue atender? Qual que é o teu limite por dia? Eu, por exemplo, o máximo do máximo que eu consigo atender, 7. Mas assim, com tranquilidade são 6. Eu não consigo atender mais do que 6. Sabe, 7 se for assim, um caso urgente que a pessoa pediu um horário extra por, sei lá, que eu veja que realmente precisa muito. Mas eu não consigo, eu não tenho, eu vejo que a minha escuta ela é prejudicada pelo cansaço, assim como qualquer um. Então, é importante que para a gente poder estabelecer limites na clínica, é que o paciente pede limites. A todo momento, através da resistência, com faltas, com atraso de pagamento, enfim, com esquecimentos. É importante também que a gente saiba qual que é o nosso limite. Gi? Só sobre essa questão ali do tempo, né, que às vezes a gente se sufoca tanto que a gente não sobra tempo para os estudos, para essas coisas, né? Eu sou formada há 9 anos e desde a faculdade eu sempre gostei muito da área institucional, né? Então eu saí da faculdade e fui para a área de instituição. Eu trabalho na área de instituição desde que eu me formei. E de uns tempos para cá isso vem me fazendo uma questão.
né? Porque eu me pego, às vezes, trabalhando tanto que não sobra tempo para os estudos. E como tu diz, estudar Lacan não é qualquer coisa, né? A gente precisa ter tempo, a gente precisa estar com a cabeça um pouco mais descansada, né? Então, essa questão da clínica já vinha me fazendo questão há algum tempo, né? Porque eu saí da faculdade e nunca atuei na clínica diretamente, assim, né? Era sempre a escuta através da instituição. Né? Eu tinha esse atravessado pela instituição, tenho até hoje, né? E eu acho que o estupim para mim ali decidir realmente a partir do ano que vem, é claro que no início, né, eu ainda vou ter que me que dar um jeito, né, de fazer meu nome conhecer, essas questões assim. É que outro dia eu queria estudar, tinha um texto que eu estava doida para terminar de ler, porque eu ia ter um grupo no outro dia, e eu não consegui, porque eu trabalhei 15 horas. Eu trabalhei das 8 da manhã às 10 da noite, né? E isso acabou me fazendo uma questão ainda maior, né? Aquela questão que já vinha ali dentro de mim, mexendo, né? Me fazendo questões, isso acabou explodindo nesse momento, né? Eu trabalhei das 8 da manhã às 10 da noite, 15 horas de trabalho, eu não consegui ler o texto, até tentei, mas a minha cabeça já estava tão cansada que eu não dei conta, e é aquela coisa, eu só queria chegar em casa e me jogar na cama, né? Se alguém falasse comigo, eu ia falar, não fala comigo porque eu não tô bem hoje, né? Não quero mais nem ouvir nada. Um boa noite já estava me irritando, sabe? Porque eu estava cansada do trabalho, né? Então, eu acho que a mesma coisa acontece na clínica, quando você também se sobrecarrega, porque tu tá só pensando, né? Tu tá pensando ali no quanto você tem que gastar, porque os boletos batem na porta e não tem jeito, né? Mas eu acho que tudo é uma questão mesmo desse amadurecimento, né? Que tu trouxe ali, a Nai também trouxe, né? Quando a gente começa, a gente se abre de um jeito, e depois, com o passar do tempo, a gente vai tendo essa maturidade dentro daquilo que a gente quer, e aí a gente consegue também pôr esses limites, saber nos colocar, né? Eu não estou valendo só isso, o meu trabalho vale mais. E eu acho que à medida que você vai tendo essa maturidade, os seus pacientes também vão percebendo isso, né? E aí também é uma questão para eles do quanto eles podem e do quanto eles estão dispostos a pagar também, né? Sim, sim, sim. A gente precisa se apoiar. Eu acho que assim é angustiante ser analista demais. Quem diz que não é porque tem alguma coisa errada, gente. A gente tem que partir desse pressuposto. Não é fácil a gente tá ali fazendo semblante, né, para o sujeito. Ele descarrega a agressividade dele em você, as frustrações, porque a transferência tá aí para isso mesmo, né? Tudo que acontece lá fora vai acontecer no setting terapêutico também. Então, assim, a gente ficar nessa posição não é fácil. O que que é possível para que a gente fique mais confortável na nossa atuação? O tripé. E aí eu vou entrar um pouquinho para falar um pouquinho para frente. A Tamires quer falar alguma coisa? Tá com a mãozinha erguida? Só uma pontuação no sentido que você falou, né? Quanto que a gente consegue atender por dia. E tem a questão também não só da escuta, mas quantos casos a gente consegue dar conta também no momento. Isso foi uma coisa que minha supervisora me falou que eu achei interessante, que às vezes a gente, sim, a gente dá conta até de ouvir 6 casos, mas talvez a gente não dá conta, vamos supor, a gente atende 4 vezes na semana, né? Mas a gente não dá conta de dar 24 casos, sabe, estudar, de manejar 24 casos. Então a gente tem que pensar também quantos casos a gente dá conta de tomar conta também, né? Não só quantos casos a gente dá conta de ouvir, porque a gente vai ter que pensar sobre esse caso, estudar, né, avaliar, levar para supervisão, né, escrever, a escrita, tudo isso também. Então isso também precisa fazer parte sobre esse todo, né, que a gente fala, que é uma partezinha que são muitas coisas, mas que faz parte de um todo também que a gente tem que pensar, né? Como tu usou a expressão, né? É um trabalho invisível para o outro, mas para a gente não pode ser. Porque tem construção de caso, tem teoria que você vai revistar, é supervisão, é escrita que vai ter que ter. Então, assim, você vai ter que transitar, porque por mais que algumas coisas se repetem, a estrutura, é neurótico, psicótico e perverso. Por mais que tenha estruturas, cada paciente é um paciente e vai exigir um certo nível de estudo. Então, assim, se eu tenho 25 casos, eu consigo, com 25 casos, me organizar para fazer escrita, para fazer supervisão, para fazer minha análise, para poder estudar aquele caso a partir disso, daquilo. Então, é importante a gente ter clareza disso também, muito importante. Nai? Você falou sobre a parte de estrutura, né? Pensando, vamos supor,
Numa terça-feira você atende 6, mas os 6 são obsessivos. Ah, Gente, me recuso. corre! Sem condição. Ai, gente, é bem isso. Já pensou, gente? 6 obsessivo, daquele que ainda é difícil de falar? Aquele que é extremamente resistente e tudo que você fala ele rechaça? Nossa Senhora, meu povo. Olha, se for 4 sequencial, já acabou com o teu dia. Já deu. E é importante também que a gente perceba, né, que tem causas que a gente vai ter que realmente indicar para outra profissional, que a gente vai ter que encaminhar. E que isso não tem a ver com você, com você não dar conta. Gente, a gente tem que ter clareza, né? Tem certos casos que não dá, que mexe demais com você, que ainda não teve tempo de você se aprofundar na tua análise, ou que aquilo ali te traz um mal-estar tão grande que é mais fácil se encaminhar. Eu já tive casos onde, não, eu vou insistir, eu quero, eu quero, eu quero. E aí, assim, quando eu fui fazer um cálculo simples, eu estava gastando excessivamente com supervisão, marcando sessão extra de análise, sabe? Assim, ó, não estava valendo a pena o sofrimento que estava me causando, sabe? Então, assim, a gente tem que ter clareza de quais são os nossos limites, que vai ter casos que vai te atravessar demais e que é muito mais fácil você encaminhar para outro profissional e tá tudo certo. Assim como esse outro profissional vai te indicar para você e tá tudo certo também. Não tem a ver com você. A gente tem uma ideia de que tudo, se o paciente saiu, a culpa foi minha. Se o paciente não, é comigo, eu que fiz alguma coisa. A gente sempre puxa a responsabilidade para a gente, né? E por isso que é tão importante a gente fazer a supervisão, para que aí a gente possa separar o eu também da sessão, que a gente entenda que a gente está enquanto semblante, enquanto função de analista, e não enquanto pessoa, porque a gente pega muito para a gente como se fosse a pessoa que estivesse ali. E não é. Você é um semblante. Você está numa relação transferencial. Então, assim, eu tenho pacientes que são muito agressivos. Tive um paciente esses dias que falou assim, ele estava iniciando, nunca fez análise, nunca fez terapia. Ele é um português, então é uma cultura totalmente diferente da nossa. Eu fiz uma questão, ele disse, me responda você. Se eu tiver que pensar sozinha, não tem por que estar aqui. Percebem? É isso que a gente encontra na clínica também. E haja manejo, haja teoria, haja análise para que eu possa me ausentar enquanto pessoa e entender que eu estou ali enquanto semblante, que não tem a ver com a Fernanda. Só que, gente, parece fácil, mas não é não. Tamires? Eu lembrei de uma coisa que você falou no início, o quanto que é interessante, às vezes, a gente atrelar essa questão de ser psicólogo e ser psicanalista, para que a pessoa entenda que, além de ser psicanalista, tem essa coisa também de ser um profissional da área. Hoje eu vi uma coisa, gente, que me deixou extremamente abalada, assim, pensando enquanto profissional. Tem uma profissional aqui que ela é psicanalista, ela fez uma formação de psicanalista. E ela atende uma pessoa da minha família e o marido dessa pessoa. Ela atende os dois. E aí hoje, de manhã, eu acordei e abri o Instagram e o que que eu vejo? Ela sentada no restaurante com os dois, tomando uma cervejinha, e comendo uma porção. Gente, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu já achava, assim, coisa demais, porque outras duas pessoas fizeram terapia com ela e também era um casal de namorados. E aí saíram justamente porque ela ficava interferindo um na relação do outro, usando um na análise do outro. E aí eles saíram justamente por isso. E aí eu falei, meu Deus, nunca mais, né? Eu achava até então que ela era uma profissional. E depois eu falei, nunca mais indico para ninguém. E aí esses dois já faziam com ela também. E aí agora que eu vi isso, eu falei, meu Deus, isso vai dar um BO tão grande em algum momento que eu não quero nem imaginar o que que isso vai dar. Porque além desse casal ter um problema conflitual enorme no matrimônio, o homem dessa relação é um homem extremamente abusivo, agressivo, violento. Então você pensa o que que não pode acontecer aí?
E eu fiquei assim, o quanto que a gente tem que tomar cuidado com isso também, o que que a gente aceita ali na nossa clínica, sabe? O quanto que a gente topa ali também tudo pelo dinheiro, sabe? E aí lembrei disso que você falou, o quanto que a gente, às vezes, é bom a gente atrelar. Eu tinha escolhido desatrelar a questão do psicóloga, deixado só psicanalista. E aí, hoje eu vi isso, eu falei, gente, eu acho até melhor deixar, porque passa essa questão de segurança. Tipo assim, a pessoa é psicóloga também, ela tem uma outra formação, não que eu use da psicologia, mas que, né, eu acho que tem essa questão que hoje, né, mas se bem que também não dá garantia nenhuma, porque tem psicóloga aí, passando por psicólogo e não tem diploma, não tem CRP, não tem nada também, então, E assim, você vê que não tem semblante ali, né? A partir do momento que você tá num barzinho tomando cerveja gente, caiu a ética aí, né? Profissional. E a gente escuta histórias, já escutei também história de um amigo meu que ele fazia terapia, ele encontrou a analista dele num barzinho e ela falou: "Ó, bom, a partir de hoje não te atendo mais, estou dando alta para poder ficar com você." Sabe? Ficaram num barzinho. Assim, são histórias que a gente escuta e tem em todas as profissões também. Só que para a gente tem que ter muito clareza da ética, o que que é importante. A ética tem que ser algo primordial na nossa função, né? Na nossa função enquanto profissional. Elisete? Oi, gente, a minha internet está um pouco fraca, por isso a minha câmera está fechada, tá? Mas se Uhum. cortar, me avisa. Fernando, você falou sobre um caso em questão de o analista se culpar quando analisando ele sai, ele abandona as sessões. Aí me fez lembrar de uma vez, só para compartilhar um pouquinho, eu não atendo ela mais, eu atendo uma escritora. E ela vinha sempre nas sessões com muito choro, ela sempre chorava muito. Ao decorrer, ela melhorou mais, ela não chorava já tanto. E aí ela dizia que ela tinha parado de escrever há muito tempo, que ela não conseguia nem pegar num lápis para começar a escrever. E o último livro dela, depois no análise, ela falando sobre aquele último livro dela, e aí quando ela falou algo, eu perguntei para ela se aquele último livro dela seria a história dela. Aí ela já tinha me contado a história toda do livro, porém ela não tinha me dito que o livro era a história dela. Quando ela falou, teve uma fala, que aí eu perguntei a ela se era a história, ela disse que sim. Então, era um livro que falava de relacionamento abusivo também. E aí, ela resolveu querer mandar esse livro para mim. Porque eu levei até para a supervisão, sem saber se eu aceitaria o livro ou não. Indo para a supervisão, eu acabei aceitando o livro, ela me enviou o livro. E aí eu acho que eu atendi ela mais ou menos 4 a 5 meses. E ela sempre falava, era muito angustiante ela falar dessa história. Eu lembro que no livro que o namorado dela, ela mata esse namorado na história antes de publicar o livro. Só que antes de publicar, o namorado, esse ex dela, acaba morrendo de verdade. E aí ela tem que mudar toda essa trajetória do livro, e aí ela muda o último capítulo, porque na ficção dela, esse ex morreu de algo, e aí, como ele já tinha morrido de outra coisa, ela mudou o final do livro. O que eu quero dizer é isso, que o livro chegou para mim, eu li o livro, tudo que ela tinha me dito nas sessões realmente estava no livro, só que ela resumiu bastante ali. Só que aí eu acho que a última sessão ela viu que o livro tinha chegado, ela disse para mim, eu não disse para ela, o livro chegou, mas eu não disse para ela que tinha chegado. Ela falou que percebeu que o livro chegou e pronto, encerramos. Quando foi para a próxima sessão, ela deixou marcado. Porém, ela me mandou uma mensagem falando que ela queria, isso era no online, falando que a mim agradecendo por tudo, pela dedicação e tal, pela atenção, mas que ela queria um atendimento agora presencial. Ela não queria mais a nossa. Só que aquilo aí foi a parte
pegou. Eu fiquei, às vezes, me perguntando. Aí eu até pensei, será que foi porque eu assisti o livro? E comecei a questionar isso, o porquê ela estava abandonando, porque estava indo tão bem. Parece que o livro chegou e aí ela deu uma afastada. Aí é onde veio, eu levei para a televisão, levei para análise, demorou, tive que pagar várias análises também, assim, para poder entender que ela queria dar aquela pausa e que era uma coisa e não era tanto sobre mim. Aí foi quando você falou sobre essa questão mesmo da gente, o paciente desistir das sessões e a gente acabar achando que foi psicológico, mas muitas das vezes acredito que nem seja. Foi o tempo dela mesmo, não entendi o porquê ela deixou. E aí o que me pegou foi exatamente isso. O livro chegou e aí ela já encerrou as sessões. Bacana. Quanta coisa dá para pensar a partir desse relato, porque tem uma conexão entre a história que ela está montando e o término, assim que ela termina de escrever o livro e te encaminha. Aí até dá para pensar na carta roubada que está nos escritos, né, de Lacan. Mas quando ela consegue terminar essa história, ela sai da análise. Então, talvez ela encontrou o que ela queria, o que foi possível para ela. E eu acho que cada um se analisa como pode, sabe? E o problema do analista é pensar que é com ele. Talvez ela encontrou o que ela queria. E aí vai de a gente pensar que a nossa ideia, enquanto analistas, por a gente fazer análise por muitos anos, eu já faço análise há 10, 15, 20 anos, a gente acha que o outro também vai fazer. Só que às vezes o outro é de uma área que não é da psicanálise, que não é da psicologia, e pode ser que na primeira sessão ele encontre o que ele quer. Na última Pode ser sessão que também, depois de. Oi? na última sessão também ela acabou me dizendo que há muito tempo ela não conseguia escrever e que ela já tinha começado a escrever novamente. Que ela já tinha até mesmo feito alguns rabiscos do próximo livro. Olha aí. Muito bacana. Dá para pensar muita coisa a partir daí. Bom, gente, seguindo aqui, para a gente pensar também, é importante que eu acho que nesse início a gente também pense em ter uma segunda renda. Quando eu fui para a clínica, eu não tinha uma segunda renda. Eu acho que é muito mais angustiante quando você não tem. O que que eu me servi naquele momento? Das avaliações psicológicas, que era algo que eu já fazia. Então, assim, eu já tinha conhecimento, eu oferecia esse serviço para as empresas, eu fazia muito assessment, que é a avaliação psicológica, e com isso aquilo dava uma equilibrada na minha clínica até caminhar. Então, assim, eu acho que é importante que a gente se utilize das outras ferramentas, seja, já sou psicólogo, sei fazer avaliação, eu trabalhei com recrutamento, vou pegar algumas vagas para conduzir, eu sei fazer designer, eu sei fazer, enfim, o que é que você tem já de experiência, talvez você se sirva disso. Eu não preciso, porque eu tenho, de repente, um marido, um pai que possa me ajudar, para que eu possa ir caminhando nesse início. Maravilha, maravilha. Use esse tempo, então, para que você possa estudar mais, produzir materiais. Então, é importante que a gente possa apaziguar um pouco a nossa angústia com o dinheiro, tendo uma outra renda. Porque se o paciente falta e você estava contando com aquele dinheiro para pagar o boleto, será que você vai ouvir? Será que a resistência também não vai estar posta para você naquele momento? Sabe, em vários momentos desse início, eu ficava, não, o paciente tem que vir, porque eu tenho que pagar esse boleto, né? Essa é a minha única renda, e aquilo dificultava a minha escuta. Então, assim, por isso que é tão importante quando a gente tem uma segunda renda, para que a gente possa fazer as intervenções, os cortes que são necessários, sem ficar tão preocupado se o paciente vai sair ou não a partir daquilo que você faz. Eu acho que é super, super importante, tá? A questão do valor ali eu comentei já, né? A gente já se adiantou um pouquinho também. E eu acho que é importante também frisar que a gente tem que ter uma organização financeira, né? Tem aí a época de férias, que muitos pacientes pegam férias e voltam, já começam em novembro já. Eu já vou sair da análise em novembro, eu vou voltar ali depois do carnaval. Então, assim, acontece, né? De ele dar uma pausa, eu tenho os gastos do começo de ano, gastei muito nas férias, enfim.
não volta, acontece também. Então, que você possa também ter uma organização, separar em todos os meses do ano um certo valor, uma porcentagem, para que chegue em dezembro você possa, inclusive, desfrutar de férias, né? Que você possa descansar também e ter aquele dinheiro ali para poder se bancar naqueles meses de baixa também, que eu acho que é super importante a gente ter esse olhar. E também eu acho que é importante quando a gente faz atendimento, por exemplo, online, que a gente pense quais são os equipamentos fundamentais que a gente tem que ter para fazer uma boa escuta. E eu fiz um investimento que para mim foi um divisor de águas, gente. Eu moro numa rua extremamente movimentada, uma rua principal. Eu falava aqui, passava um carro, um caminhão, uma moto, o paciente parava de falar. Então, assim, comprava um monte de fone, não funcionava, e barulheira. Então, assim, a hora que não, esse aqui, ele tem como é que é? Um redutor de ruídos. Nossa, foi assim a minha salvação. E aí não acontece mais isso. Então é importante que também você invista para que você possa fazer uma escuta onde você se sinta confortável com os equipamentos necessários, tá? Eu acho que isso também é bem importante a gente pensar. E assim, ó, frisando, gente, participem de grupos de estudo. Nossa, faz uma diferença na nossa vida. A nossa autorização para ser psicanalista passa pela gente, passa pelo outro também. Eu lembro que em vários momentos eu falava assim para o meu supervisor, mas assim, eu acho que estudar não é trabalho. Eu tinha uma crença, uma ideia de que aquilo era lazer, não era trabalho. Isso tudo é trabalho, gente. Coloque na sua agenda 1 hora por dia, 30 minutos, 2 horas por dia, o quanto é possível para você, para que você possa estudar também, né? Que aquilo ali vai te dar uma segurança, um conforto para você fazer essa caminhada, que é uma caminhada de autorização mesmo, né? Como eu falei, ser psicanalista é extremamente angustiante, mas se você tiver essa base, isso vai ser um pouco mais leve, tá? Isso é bem importante também. E assim, né? A gente não pode esquecer do tripé. A gente tem que estar aí, ó, tanto com a teoria estudando continuamente, a análise não tem como a gente abrir mão, gente. É possível, não tem dinheiro agora para pagar análise, gente. É uma coisa que a gente tem que talvez repensar valores para que isso possa entrar no nosso orçamento, cobrar um pouco mais para que isso possa suprir a tua análise, fazer supervisão. Tem tantas supervisões bacanas, supervisão em grupo para você fazer só a escuta de casos clínicos. Eu não atendo ninguém, é importante eu fazer supervisão. Gente, só você escutar outros profissionais discutindo sobre caso clínico vai fazer você abrir o seu olhar, pensar em caso clínico. Tem coisas que você vai falar, poxa, isso aqui eu lembro que foi discutido naquele grupo de estudos e vai conectar. Então, você já vai ter uma segurança maior para pensar caso clínico em estratégia também. É super importante. Não precisa ter paciente para você começar a participar de supervisão. Faça em grupo, como ouvinte mesmo. Só vai para escutar. Isso dá, nossa, uma segurança, ou vai, apresenta para você saber o que é que eu tenho que ouvir. Acho que a supervisão ela serve muito para isso, para a gente saber o que é que a gente tem que ouvir. Não é tudo, toda a historinha, todo blá blá blá, todo o discurso solto do paciente que a gente ouve, né? Então, assim, tem pontos que são importantes para a gente ouvir que a gente não pode deixar passar. E a supervisão ensina a gente o que é importante eu ouvir aqui dessa história, né? Acho que é super importante isso. Então, sem o tripé, a gente não tem como suportar a função de analista. Tem, só que com muito mais sofrimento. É uma coisa que a gente tem que ter essa clareza de que não dá para a gente abrir mão daquilo que é confortável para a gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque agora eu vou entrar numa outra parte, que é a formação do analista, podendo se aprofundar um pouquinho mais em psicanálise mesmo. Pode falar, Tamires. Fiquei pensando em dois pontos disso que você falou. O grupo de supervisão me ajudou muito nesse início da clínica, principalmente nessa questão da escuta, porque ajudou muito a aguçar a minha escuta em relação a perceber certas coisas. Me ajudou muito na questão teórica também, porque você começa a ajudar nessa questão da amarração teórica, né, que você estuda. E me possibilitou, até coloquei aqui no chat, hoje abrir o meu próprio grupo de discussão, assim, que era uma coisa que, assim, era um desejo meu, mas eu não
achava que era uma coisa que, assim, que eu ia conseguir nem tão cedo, porque a gente fica com aquela coisa de que, você precisa ter tantos anos para conseguir fazer isso, você precisa ter tanto nível de embasamento teórico para isso, você precisa ter. Então, assim, e aí com a ajuda da minha supervisora, tudo isso, conversei com ela e tal. E ela foi e conversou comigo e falou. E essa participação minha no grupo, essa coisa de participar. Hoje eu até entrei num segundo grupo de supervisão, que também é uma dinâmica diferente do grupo que eu já participo, e aí você já fica em dois ambientes diferentes, que é importante também, você tá com pessoas diferentes. Eu já participei de grupo de estudo da Nayara, eu participo de várias pessoas diferentes. Isso também te possibilita a estar em espaços diferentes para que você não queira ser cópia de ninguém, para que você aprenda a fazer do seu jeito. Isso também é um diferencial muito bacana, porque se você só ouve de uma pessoa, você vai querer começar a fazer igual aquela pessoa, né? Que você fica com uma referência só. Então, você está em vários ambientes te possibilita e te ajuda nesse lugar. E essa coisa do tripé, eu fiquei pensando, se essa analista tivesse com o tripé dela ali fortalecido, ela não estaria ali misturada com esses dois pacientes ali. Não estaria conseguindo, ela estaria conseguindo sustentar a falta. Ela está respondendo à demanda ali, dessa relação triangular, né? Então, a gente só consegue sustentar a falta, e isso foi uma coisa que me marcou lá no grupo da Nayara, que a gente conversou muito sobre isso lá, a partir do momento que a gente começa a aprender e sustentar a falta na nossa vida pessoal, na nossa própria análise, e encarar isso, né, na nossa vida. E aí a gente consegue começar a sustentar isso ali na análise com o paciente enquanto analista também. Enquanto você tá ali colado, né, Nayara, com o seu grande outro ali, com a sua mamãe, você não matou os seus pais ainda, você não vai conseguir faltar. Então você fica ali querendo responder a demanda, não tem jeito, né? Exato, tem que ter. Esse pé tem que estar bem claro que é algo que não dá para a gente abrir mão. Senão você não vai conseguir fazer semblante. Vai entrar a Tamires enquanto pessoa, a Fernanda enquanto pessoa, em setting não é bacana. Então a gente tem que ter essa clareza para poder. Eu acho que quanto mais grupos diferentes a gente pudesse transitar, melhor. Às vezes a gente tem uma crença de que a gente, para poder dar esse passo, a gente tem que ter lido todos os seminários de Lacan, todos os textos de Freud, aí sim eu vou começar a clinicar. E na verdade não é, né? A gente nunca vai saber tudo. Nunca. É impossível, não vai ser nessa vida que a gente vai saber tudo, gente. Não dá tempo. Então, assim, vá caminhando e vai construindo esse saber, né? Vai se autorizando, inclusive, a não saber o que responder. Você não tem que saber tudo, né? Então, assim, a gente tem que ter o entendimento que grupo de estudo são pessoas construindo um olhar. Eu participo de grupos de estudos onde a gente ainda discute o que é gozo, porque cada um tem um entendimento, uma interpretação, e a gente não chega na dita conclusão ainda. Porque cada um pensa de uma forma, cada vez que você lê, você tem um outro entendimento sobre o que é gozo. Então, a gente tem que ter clareza que é um caminhar, que não tem conclusão, que a gente precisa chegar, que é diferente de qualquer outro estudo que a gente transite. Então, se tiver a oportunidade, gente, de transitar em vários grupos com diversas pessoas, eu acho que isso que você traz também, de você ter um estilo próprio, né? Você vai transitando, a gente tem um processo de identificação que passa pelo outro, né? É um processo, inclusive, do estágio do espelho, né? Passa pelo outro. Só que você vai construindo o seu estilo. Eu lembro, gente, de uma coisa que é bem importante, que eu tinha uma supervisora que ela era extremamente severa, extremamente perversa. A bicha era terrível, a gente saía da supervisão chorando. E eu tinha algo do meu fazer que era diferente do que ela acreditava e de que outras pessoas, né, praticavam, que era escrever durante o atendimento, algumas palavras, algumas coisas, porque aquilo para mim me dava segurança para eu lembrar depois. E quando eu falava isso, ela falava assim: se eu fosse no analista, e é desse jeito, tá? Nesse tom. Se eu fosse no analista e ele estivesse escrevendo, eu levantava e ia embora. Talvez até pudesse acontecer realmente de um paciente ele se sentir desconfortável, levantar e ir embora, só que é o meu estilo. Eu tenho que estar confortável ali, porque é eu que vou fazer a escuta. E se o paciente estiver incomodado com aquilo, que ele fale sobre aquilo, ou que ele vá embora, ou que ele guarde para ele, ou que em algum momento ele fale sobre aquilo. Só que o meu estilo é esse. E a gente briga muito com o nosso estilo porque a gente olha demais para o grande outro.
A gente acha que o outro sabe, então não, se ele diz que tem que fazer assim, tem que fazer assim. E a gente desconsidera aquilo que deixa de confortável pra gente. Então, eu não abro mão da minha caneta. Eu tô ali, ó, tô aqui ainda mais no online, que me dá mais tranquilidade com isso. A pessoa nem tá vendo, eu tô aqui, ó, colocando ali as palavras, né, aquilo que o significante que eu acho importante, atrelando alguma coisa. Então, pense nisso, de que qual que é o estilo de vocês também. Tamires? E até pensando nessa questão da renda que você estava falando, os grupos também são uma possibilidade, né? Eu tenho grupos gratuitos, e essa coisa do grupo de discussão, que já era um desejo meu, eu pensei também como uma possibilidade de diversificar a renda, para não vir só da clínica, né? Dos atendimentos. É uma forma também de a gente diversificar a renda que vem da clínica ali, né? Porque se sai um paciente, a gente sabe que o desfalque é muito maior do que sair um analisando da supervisão, né? Que o grupo permanece ali, geralmente número de pessoas, né? Por mais que possam sair, né? A gente não sabe, né? Pode sair dois, três ao mesmo tempo, né? Isso acontece também. Mas é uma forma da gente diversificar a renda. Grupos de estudos também pagam, por mais que seja um valor baixo, que você vai cobrar no início, aquela coisa. Quanto que você topa fazer agora, que você está iniciando, enfim. Mas é uma Uhum. forma de você começar a diversificar também a forma que você vai pensar a sua clínica além dos atendimentos, né? Para você achar uma outra forma de fazer a sua clínica ser lucrativa além dos atendimentos, né? Para você também. Porque eu fico pensando, eu gosto tanto dos grupos de estudo, é algo que eu gosto tanto, que pensa, você fazer algo que você gosta e ainda você ainda conseguir cobrar por isso. E você ainda ter pares, pessoas para compartilhar junto com você. Tá ali estudando e amarrando, costurando. Eu gosto tanto disso. Isso foi uma coisa que possibilitou muito na minha formação. E me ajudou muito enquanto profissional, a melhorar enquanto profissional, a melhorar enquanto analista, melhorar enquanto pessoa. E ver que as pessoas confiam no meu trabalho, porque me veem ali falando, me veem ali compartilhando, me veem ali, sabe, estudando junto com elas. Eu acho que tira um pouco dessa coisa do sabe mais que eu, sabe, daquele pedestal de ah lá, o ser superior. É essa coisa, às vezes o que um sabe, o outro não sabe, vai completar. E até do grupo de supervisão, quando eu fui procurar a minha supervisora, eu tinha colocado ela num pedestal grandão, assim, né? Eu achava que era inalcançável fazer uma supervisão com ela, né? E aí, quando eu fui perguntar o valor, eu fiquei, o quê? Eu consigo pagar uma supervisão com essa mulher? Gente, como assim? E aí comecei a fazer supervisão com ela, e aí eu fui tendo acesso a ela, tipo, ela escreveu um livro, e aí fui fazer leitura dirigida com ela, e aí foi vendo quão acessível ela era, e aí ela cai, né, do pedestal. Eu admiro muito ela, o trabalho dela não saiu desse nível da admiração, mas você fala assim, meu Deus, por que que a gente coloca o outro nesse lugar tão grande pra gente não se relacionar com ele? Como se fosse impossível se É o relacionar com ele. imaginário, né? E aí É o imaginário. exatamente. E aí chegou uns encontros atrás, a gente estava no grupo de supervisão, e aí alguma coisa que eu pontuei lá no caso, e ela virou e falou assim: Nossa, eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, nunca tinha ouvido isso dessa forma. E aí depois a gente conversando lá, que eu tava compartilhando com essa coisa do que eu queria abrir o grupo de discussão, ela falou assim: Acho que você tem escuta para fazer o grupo. Vai assim mesmo. Eu também no meu início foi assim. Olha, você falou um negócio lá no grupo que eu nunca tinha pensado. E o grupo é isso. Você saber de uma coisa, o outro não sabe, o outro construir junto também e tal. E é isso que você falou, você nunca vai saber de tudo por completo, né? A gente nunca vai saber tudo. Não tem como, né? Não precisa também, né? Mas seguindo aqui, gente, para que a gente não ultrapasse o nosso tempo, eu acho que é também importante a gente pensar, né? Pensando agora na formação do analista. Eu acho que a gente tem que ter claro que o desejo precisa ser do paciente. Ah, mas eu tenho boleto para pagar, eu quero que o paciente fique, eu gosto de atender esse paciente, mas o que tem que prevalecer é o desejo do próprio paciente em querer fazer análise, né? E qual que é o desejo, então, do analista? É que haja análise, né? Quando a gente fala assim, ah, o analista não deseja nem o bem e nem o mal do paciente, alguns falam, nossa, mas isso é extremista. Não, a gente não tem que desejar nada. A gente não tem que desejar que o paciente se separe, que ele consiga comprar a casa dele, que ele saia da casa da mãe, que ele case, que ele se separe, que ele tenha filhos, porque senão é o teu desejo, né? É o teu narcisismo que tá prevalecendo nessa relação. Então, o desejo, isso Lacan deixa muito claro nos seus seminários. O desejo da analista é que haja análise, que ele fale.
É esse o grande ponto quando a gente pensa em desejo, tem que ser do paciente. E às vezes a gente cai no engodo, né? Principalmente quando a gente sai, quando a gente sai da psicologia, da graduação de psicologia, essa ideia de que a gente vai resolver ou vai curar o paciente. Novamente aponta para o narcisismo do analista. Então ele vai se achar bom se o paciente dele sair da casa da mãe. E será que precisa sair da casa da mãe para que ele possa sair da casa da mãe? Será que ele tem que se separar para ele poder se separar? Veja que não é do espaço físico que a gente está falando, né? E sim o simbólico. Então, a gente precisa novamente fazer semblante e não dar essas respostas, não prevalecer o nosso desejo de que a gente quer que ele faça isso ou aquilo. Isso tem que estar bem claro, tá? Quando o sujeito neurótico, por exemplo, né, ele chega para iniciar o tratamento, ele não quer abrir mão de nada. O neurótico nunca quer abrir mão de nada. O que que ele quer? Que você conserte o jeito dele levar a vida. Ele não quer fazer mudanças, muito menos abrir mão de alguma coisa. Então, isso tem que estar claro para a gente começar a ouvir o paciente. Ele nunca quer. Isso é um processo inconsciente, inclusive, né? E aos poucos ele vai percebendo que aquele jeito que ele lidava com a vida já não funciona mais. E por isso que a gente não pode dar respostas, ter pressa nesse processo, porque existe uma cadeia dos significantes que precisa caminhar. Ele tem que sair do S1 e ir para o S2. Esse caminhar precisa de tempo para ir deslizando. Então a gente não pode ter pressa nesse processo, ou querer entender cedo demais, ou achar que o que ele disse é muito óbvio, eu não preciso perguntar. Não, a gente trabalha, o nosso processo enquanto analistas é de investigação. A gente não sabe de nada ali. O sujeito, ele acha, né, o paciente, a gente está no lugar do sujeito suposto saber. Ele procura a gente porque ele acha que a gente sabe alguma coisa sobre ele. E a gente sustenta esse semblante. Mas, na verdade, a gente não sabe de nada. Por isso que a gente vai perguntar o que significa Maria para um, não significa para o outro. São coisas diferentes e por isso que eu tenho que questionar. Mas o que que significa isso para você? Mas você não sabe o que que é isso? Não, não sei. E aí o sujeito se coloca a falar e aí sim você vai entendendo qual é o significado daquilo para ele. Então, não entendam cedo demais. Questionem, perguntem, coisas que parecem muito óbvias, inclusive. Não deixem passar esse querer saber mais sobre a história do paciente, mas com muito cuidado. Não precisa estar toda hora questionando, perguntando também, porque, né, precisa de um tempo para as coisas irem acontecendo, né? No seminário 1 de Lacan, o Lacan deixa bem claro que a gente não, que a sugestão, ela não serve para nada. Então, não adianta a gente, às vezes, quando o paciente chega, a gente tem uma ideia de, eu quero mostrar a produção, eu quero mostrar que eu sei, e aí você faz de tudo realmente para o paciente ir embora. A sugestão, ela não serve para nada, a interpretação, ela não serve para nada. A gente tem que entender que na teoria lacaniana, é uma construção que quem vai fazer é o próprio paciente. Por isso que tem que ser no tempo dele. A gente não acha nada ali dentro, sendo bem claro. A gente não sabe de nada. A gente não acha nada, a gente vai provocando perguntas para que ele chegue nas próprias conclusões. Esse é o nosso papel, né? E se você der alguma sugestão, der algum palpite, pois ele vai fazer exatamente o contrário. Ou ele vai desconsiderar, ou ele vai rechaçar, não vai servir para nada. E aí não é análise, né? Aí é terapia. Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação. Se você está caminhando por uma via de sugestão, de dar resposta, de dizer o que é que o paciente tem que fazer, você está caminhando para terapia e não para uma análise, né? Sustentar o silêncio, para muitos analistas, isso é uma tarefa extremamente difícil e complicada. E eu achei no livro do Quinet, ele tem uma frase no livro que diz assim: o silêncio é o dedo apontando o caminho. Gente, coisa linda isso. A gente tem que respeitar o silêncio, mas não ao ponto dele ser constrangedor. Às vezes aquele silêncio que faz, o paciente faz e fica vocês dois naquele silêncio, espere alguns segundos para ver se ele vai deslizar. Geralmente, ele fala alguma coisa extremamente importante depois desse silêncio. Só que a gente está tão angustiado em
sabe? Querer que a pessoa produza, fale, e aí a gente provoca uma pergunta. Então, espere um pouco, dê um tempo para aquele silêncio prevalecer, porque com certeza ele vai produzir e falar de coisas extremamente importantes após essa pausa, mas não a ponto de ser constrangedor demais. Então, acho que é importante esse equilíbrio. O analista ele tem que ser ativo nas suas escutas, fazer cortes precisos. O Freud diz muito isso, né, de que o analista, na verdade, o psicanalista, ele é como se fosse um cirurgião. Ele faz um corte preciso. E isso é muito bonito a gente pensar, porque não adianta você fazer o corte e remendar, porque você tem medo que o paciente vá embora. Fez o corte, sustente. Encerre a sessão se for necessário, né? Geralmente é necessário fazer, após o corte, um encerramento de sessão, para que o outro possa pensar sobre aquilo, para que isso atravesse o paciente e cause um nível de angústia, para que isso seja algo de movimento analítico também. O tempo de sessão variado é extremamente importante. Não adianta você cortar e querer fazer 45 minutos de sessão. Você fez o corte com 30 e querer. Não, mas tem que ser 45 minutos, tem que ser 1 hora. Gente, não. Cortou em 20 minutos, cortou em 30, só não dá para fazer menos do que isso também. Porque também eu acho que é muito perigoso. O paciente ele precisa falar daquilo, mas precisa de um tempo. A gente não pode fazer igual os psicanalistas lacanianos da França, que em 10, 5 minutos fazem um corte e mandam embora, né? Eles faziam isso, esse corte de 5, 10 minutos, porque no outro dia o paciente ia estar ali, a gente vai se encontrar daqui uma semana. Então, é extremamente diferente os cenários, né? Então, é importante também, tá? O dinheiro a gente já falou. Eu acho que uma coisa que é bem importante pensar é que quem conduz o tratamento é o analista. O paciente ele chega falando sobre o que é importante para ele, a gente não traz a pauta, ele vai falando de forma livre, mas através dos questionamentos que a gente faz, a gente vai conduzindo para onde é o que a gente quer ouvir. Isso eu acho que é bem importante, inclusive quando o paciente quer impor como que você tem que trabalhar. Não, mas e agora, ó, às vezes acontece, né, de um paciente assim, eu coloco ali 10 minutos de tolerância. Chega no 11 minutos, agora eu tô entrando na sala. Não, não tem essa. A tolerância são de 10 minutos, inclusive quando há aviso antecipadamente, porque eu não vou ficar 10 minutos esperando a pessoa chegar, sem ter notícias nenhuma. Então, a gente precisa entender que quem põe os limites da clínica somos nós. E aí o paciente utiliza do dinheiro, do atraso do pagamento, para que ele possa continuar no controle da situação. Principalmente os obsessivos, eles se utilizam demais do dinheiro, né, para poder reter, né, para poder ter um controle. E aí a gente precisa novamente trazer os acordos que você fez com o paciente inicial. Eu acho que é super importante, inclusive, que a gente tenha os acordos sobre a questão de como que funciona o teu pagamento, que logo após a sessão o paciente tem que fazer o pagamento e mandar o comprovante, de como que funciona as faltas, se faltou tem que pagar, ou se de repente avisar com 24 horas de antecedência, você vai remanejar um outro horário para ele. Isso é bem importante, inclusive daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que a gente precisa toda hora estar colocando limites, tá? Isso tem que estar bem claro para a gente. Se a gente deixar, a gente perde a mão. Aí desandou, aí a relação realmente já não é mais de semblante, né? Aí caiu o semblante de fato. Então a gente precisa pôr os limites com faltas, com frequência, com atrasos. Isso é bem importante. A questão ali do dinheiro já foi dito, então eu vou pular para que a gente não possa se estender tanto, né? É importante que a gente pense que essa não é uma relação dual de troca de amizade, de amor, de frieza. Tem que ter um nível de frieza, sim, para que a gente possa fazer semblante, mas não demais, senão a gente vira o chat GPT, né? E não é, não é bacana. Então, assim, há um limite, e Lacan diz isso de uma forma muito bonita, se eu não estou enganada, no seminário 8, no seminário da transferência, que ele diz: a gente segura o paciente com uma mão, analisando com uma mão, e sacode com a outra. Ao mesmo tempo que você acolhe, você chacoalha. Essa é a nossa função, né? Há momentos que o paciente está extremamente angustiado, você não vai chacoalhar. Não é o momento. Ele precisa falar, ele precisa chorar. Não é o momento de você sacudir, senão você vai estar sendo, inclusive, perverso com ele. Você não vai deixar ele pior do que ele entrou.
Você vai acolher, você vai escutar, você vai questionar, você vai ver qual é o imaginário que está predominando na situação. Como é que está isso para ele? Como é que ele está lidando com esse real da vida dele? Fazer ele pensar, talvez você pode fazer uma pergunta que possa ele realmente furar um pouco esse imaginário para que ele possa pensar em uma possibilidade, enfim, fazer alguma coisa que possa causar alguma coisa ali, mas fazer coisas que sejam realmente produzir grandes cortes, não é o momento de corte ali. Não há necessidade de fazer isso, não é o momento disso, não. Então a gente tem que saber o momento que é de corte e qual é o momento de acolher, tá? Isso tem que estar bem claro para a gente também. E é importante pensar, o paciente ele não é seu, tá? Não é. Ele vai sair a hora que ele quer, e é importante que tenha liberdade para isso. Ele vai sair a hora que ele quer. Às vezes, na primeira sessão, ele encontrou o que ele queria, às vezes, depois de um ano, ele encontrou. Isso não tem a ver com você, é aquilo que a gente falou. O problema é que a gente imagina demais, a gente sofre demais na clínica pelo excesso de imaginário, achando que tudo tem a ver com a gente. É o nosso narcisismo em jogo e não o semblante, né? E eu acho que o fazer psicanalista, o ser psicanalista, ele precisa passar pela sua análise. Você tem que dizer, o que é ser psicanalista para você? O que você entende por ser psicanalista? Construa isso na sua análise também. Pode parecer muito claro e simples, mas, gente, dá uma trabalheira levar isso para análise, sabe? Precisa falar disso para ver qual que é o teu entendimento, fora da teoria. O que você entende por ser psicanalista? Acho que é super importante também. E eu acho que uma coisa bem importante também é que a gente tem que pensar o quê? Falando, né, sobre psicólogo e psicanalista. A gente tem que ter uma clareza que o paciente, se ele for leigo, que ele não seja da área da psicologia e psicanálise, ele nem sabe o que é terapia, às vezes. Ele não tem essa consciência. E eu gosto muito do Bruce Fink, porque o Bruce Fink utiliza uma nomenclatura que é precisamos ser pedagógicos. O paciente não sabe o que é terapia, como que funciona, o que é que ele tem que dizer na terapia. Então, assim, em certos momentos a gente tem que ser, principalmente a primeira consulta, a gente tem que ser pedagógico e explicar o que que é um processo de análise, como que funciona, no que ele tem que prestar atenção, por exemplo, quando ele diz, diga o que vier à sua mente sem censura e preste atenção nos seus sonhos, nas suas fantasias, seus devaneios, pensamentos, porque o paciente não sabe o que tem que levar o sonho para análise. Poucos sabem. E é um material extremamente rico. Os esquecimentos, os lapsos, os atos falhos, ele não está atento a isso. Então, assim, a gente, de certa forma, eu concordo muito com o Brunswick quando ele diz isso. A gente tem que ser pedagógico, a gente tem uma ideia errônea de que o paciente já entra sabendo o que é, não sabe. A gente precisa fazer esse passo a passo pedagógico com ele e em vários momentos explicando certas coisas também para ele, sabe? É, E aí, assim, para trazer bem simplificado aqui, eu acho que as entrevistas preliminares são fundamentais nesse processo, justamente porque, assim, ó, eu não posso já querer, eu quero que meu paciente fique, então eu vou mostrar trabalho. E se for um psicótico que você vai estar atendendo pela primeira vez? Vai desencadear um surto. Então, como é que você vai querer mostrar produtividade? Não tem como. Primeira coisa, a gente tem que escutar e fazer algumas perguntas para a gente entender um pouco mais da história, para que a gente possa pensar e ter uma hipótese diagnóstica de qual é a estrutura que a gente está achando que é. Para que a gente tenha essa segurança, porque se eu faço uma intervenção, uma pergunta e é um psicótico, vai desencadear surto. Então a gente tem que ter muito cuidado nessas entrevistas preliminares, tá? E fazer muita pergunta, muito questionamento, fazer intervenção ou interpretação ou sugestão só vai aumentar a resistência. E esse momento não é para isso, né? Ou às vezes achar assim, eu tenho que fazer intervenções bafônicas. É o modo de sedução do analista com o paciente. Ele está seduzindo o paciente para ele mostrar para o paciente que ele sabe, que ele pode ficar com o analista, porque o analista sabe o que é que ele precisa. E olha só o engodo, o gozo que se entra, né? E eu acho que uma coisa que é bem importante, quando o paciente procura a gente, que a gente consiga investigar o que fez ele te procurar, te escolher. Esse é o significante da transferência. A gente precisa identificar qual que é o significante da transferência. Eu te procurei porque eu achei que você lembra
uma amiga que eu gosto muito, né? Você não é a amiga que ele gosta muito, mas às vezes você vai ter que se servir daquele nome que ele te deu, daquele semblante, e vai entender como é que ela é a relação, é uma possibilidade de você entender essa relação, como é que ele faz elo com outras pessoas, escolhas, parcerias com outras pessoas. Então, super importante que já nas primeiras sessões você pergunte o que fez ele te escolher enquanto analista, para você poder localizar qual é o significante da transferência aí. Então, assim, pensando na estrutura, nós temos aí a neurose, psicose e perversão. Dentro da neurose tem o obsessivo e a histeria, né? A estrutura obsessiva e a histeria também é importante que a gente saiba diferenciar. Não vou entrar nisso agora porque tem muito material e a gente tem que ir caminhando agora já para o fim, né? Eu acho que no início é importante a gente fazer algumas pontuações bem simples, como o depois, sabe aquele depois de certas falas que são fundamentais, onde você realmente frisa algumas coisas e faz o paciente ouvir mais o que é que ele está falando, frisar algumas palavras, usar o duplo sentido, os lapsos, as ambiguidades, repetir palavras que ele diz também. Pense que nesse início a transferência ela ainda não está totalmente estabelecida. Há uma transferência porque fez ele te procurar, mas que ela está em construção ainda. Então, a gente não pode fazer grandes intervenções nesse momento. E quando a sessão ela é remarcada, o paciente desmarca, eu penso que e eu concordo com o Bruno Fink quando ele diz assim, ela não deve ser sacrificada. Ah, vai ficar para outra semana. Tem que ser um acordo inicial já. Não pode vir, eu vou te sugerir um outro horário. Sabe? Uma coisa que eu quero fazer muito para a clínica no que vem é você paga pela sua falta, você vindo ou não. Você avisando com 24 horas de antecedência ou não. Você paga pela sua falta. E eu acho justíssimo. Tem vários psicanalistas que fazem essa técnica e é uma técnica que eu acho muito justa. Porque às vezes o paciente te avisa um dia antes, mas é 7 horas da noite, 6 horas da tarde. Você não tem como remarcar um outro paciente para as 8 da manhã no dia seguinte. Né? E ele tem que se ater com a falta dele também, porque isso é importante dentro de um processo analítico. Bom, o estilo eu já falei, o percurso na clínica, como eu falei aqui, né? É, implica que você se reinvente constantemente, eu acho que é importante a gente frisar, não é linear, haja desejo, haja análise, haja supervisão e teoria. E também, assim, para a gente poder finalizar, e depois eu abro para perguntas, eu estou lançando um grupo de estudos onde a gente vai fazer leitura desse carinha aqui, ó, esse livro do Brunswick, não sei se dá para ver bem aqui. Conseguem ver? Tá meio borrado, né? Não? Conseguiram ver? Não. Depois eu mando a fotinho, mas é o livro do Brunswick que se chama Introdução Clínica à Psicanálise Lacaniana. Acho fundamental. Quando eu fui para pós em psicanálise, a gente foi direto para teoria maçante, para real, simbólico, imaginário. Gente, eu não sabia nem o básico. Eu acho que a gente tem que partir do básico para a gente poder daí sim ter base para a gente se aprofundar nos outros conceitos. E eu acho que esse livro é fundamental para a gente partir. Então, eu estou lançando um grupo de estudos que inicia nessa quinta-feira que vem, às 14 horas. Tem um investimento mensal de R$ 100, vai ter de 4 a 5 encontros, conforme vai ter o número de quinta-feira. Quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. O objetivo é a gente ler juntos o livro e ir discutindo, trazendo prática clínica para a gente possa entrelaçar junto com a teoria, para que fique bem mais claro para todo mundo, tá? Vai ser assim uma coisa gostosa e leve, para que a gente possa se aprofundar e ir estudando mais sobre a teoria lacaniana, tá? Quem tiver interesse também em grupo de supervisão, vai ter turmas novas, tanto para ouvintes quanto analistas, e atendimento também, se alguém quiser, tá à disposição. E quem quiser seguir meu Instagram, quem não segue ainda, tem aí o meu contato, que eu vou estar sempre lançando novos eventos, tá? E aí, gente, o que vocês acharam? Eu tive que dar uma corridinha aí no final, que a gente, né, conversou bastante. O que vocês acharam? Ajuda vocês em alguma coisa, isso que foi dito? Conseguiu clarear alguma coisa? Teve algo que ficou? Foi ótimo, Fernando. Gostei. Assim,
por mais que eu esteja no início, acho que a gente sempre está no início de algum, por mais que a gente já esteja no meio, a gente sempre está no início de alguma coisa, de algum percurso, de algo novo que a gente está para fazer, de algo novo que a gente está para encarar, para pensar. É sempre bom estar repensando, e estar conhecendo pessoas novas, estar em espaços novos. E eu achei muito bom mesmo. Assim, eu já faço um grupo, eu já participo de um grupo de estudos do Think, e esse horário também de quinta não dá para mim, mas eu te desejo muito boa sorte. Espero que você tenha muitas boas companhias aí para essas discussões. Bacana, obrigada. Mais alguém? Ah, Fê, valeu muito a pena, viu? Obrigada. Acho que você trouxe bastante coisas importantes, assim, né? Para quem está começando, para quem já está ali no meio do caminho, né? Como até eles dizem, a gente está sempre começando alguma coisa, né? Eu acho que é sempre bom, assim, ouvir essa troca, assim, é muito boa, né? Para mim foi maravilhoso, né? Eu te agradeço mais uma vez. Infelizmente, né, como eu disse, eu trabalho em instituição, então tá aí mais uma das coisas que para mim vem pesando muito, né? Eu não consigo participar do grupo que eu adoraria, porque o horário não dá para mim, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom, né? Eu acompanho já o teu Instagram, acompanho o Instagram da Nayara também, né? E eu acho muito rico também as postagens de vocês, eu adoro. Às vezes nem sempre dá para entrar e ver tudo como eu gostaria. Uma vez, muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom. O olhar do outro também faz muita diferença, né? Obrigada, viu? E quando der os horários, a gente vai estar junto sim, tá bom? Sim, sim. Obrigada, viu? Mais alguém quer fazer algum comentário? Foi ótimo, Fer, porque isso é uma coisa que a gente não vê no campo, né? E a gente precisa ter mais outros profissionais dizendo sobre o que é o percurso clínico, mas muitos não fazem isso porque, ao mesmo tempo que você constrói qualquer transmissão, você não constrói exatamente um saber, mas seus furos, suas angústias. E não é todo mundo que tem essa questão de querer ir, de fato, falar sobre as suas questões, né? Não que a gente vai deixar as nossas questões aparentes, mas para a gente poder construir e escrever para falar sobre o passo a passo de uma clínica, é a gente pensar em coisas que deram errado também. E a gente não encontra, né? Situações mais de voltadas para um sucesso, um caso clínico que deu certo, essa coisa extremamente vaidosa. Então, eu acho extremamente importante. E quando eu saí da minha graduação, eu saí completamente crua. E principalmente que o online não era tão evidente como é hoje, uma pena que a gente, quando a gente se forma, acaba não encontrando essas coisas, que muitas vezes evita uma dor de cabeça enorme. Nossa, demais, né? Quem dera se, por exemplo, na pós que a gente fez, né, Nay? E a Gi também fez a pós comigo, se a gente tivesse tido uma grade que fosse, uma aula que fosse sobre o básico, né? O pontapé inicial, e a gente foi de cara já pro real simbólico imaginário, e a gente tinha o quê? Base de psicologia. Foi, como se você tivesse num idioma que você nunca entendesse. Você fala para aquilo, gente, mas como é que esse negócio aqui entrelaça, esse real simbólico imaginário? Então, eu acho que a gente, às vezes, eu acho que o grande erro que a gente comete é de ir já para algo muito grande sem ter a base. E se você pega aqui para ler, por exemplo, esse livro do Bruce Fink, que eu acho bacana, que é a proposta de estudo, olha quanta coisa ele traz: o desejo, o engajamento do paciente, a relação, a dialética do desejo, saber diferenciar as estruturas. Gente, a gente precisa saber isso. Senão, o que que adianta? Eu não saber disso, o paciente chegar, eu não sei nem se é uma neurose, se é um psicótico, se é um perverso, e aí eu já tô lá pensando em gozo, mas tá, o gozo é diferente em cada estrutura. Se eu não sei o que que é uma estrutura, como é que eu vou identificar o gozo? Percebe o engodo e o engano que a gente entra? Porque a gente não tem a base. E a proposta desse grupo de estudo é que vamos construir uma caminhada. Vamos ir juntos discutir, trazer caso clínico, todo mundo, de forma realmente horizontal, para que a gente possa ir pensando e construir juntos esse saber baseado nesse livro e na nossa prática também, para que não fique só
uma coisa maçante de teoria, 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 né? Então, gente, muito obrigada mesmo pela atenção. Fica o convite para quem quiser participar desse grupo, me manda um WhatsApp. E sempre que tiver coisas novas, a intenção é manter esse grupo para que a gente possa divulgar também, para que seja um grupo de trocas. Então, sempre que tiver um lançamento de outro grupo de estudos ou qualquer coisa, eu vou manter esse grupo sempre ativo. Então, quem quiser permanecer, o convite está feito também. Tá bom? Fernanda, Um ótimo muito obrigada. sábado para todos. Oi? Não, só queria agradecer também pelo momento, foi bastante gratificante falar também. Não vou participar, porque eu já participo de um grupo. Inclusive, é no sábado, a partir das 10 horas, estou um pouco atrasada, eu vou entrar e participo do grupo. Com esse livro, já li ele umas 3 vezes. Todas as vezes que eu leio, é sempre uma novidade. É muito bom. Comecei a ler ele na faculdade com o professor. Gosto muito. E também no dia que você sai, na quinta-feira, eu estou em outro grupo do FIC, que é Fundamentos da Técnica Psicanalítica, então não daria para participar. Mas se não fosse, eu ia participar dos dois. Mas, enfim, muito obrigada. Imagina, gente, imagina. Obrigada a todos que ficaram até o final, viu? Um abraço, bom sábado.